E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 10.2 das Backrooms, Hay Bale Heaven, ou o Paraíso do Fardo de Feno. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. Em primeiro lugar, Fardo de Feno é o nome que se dá a esses pacotes de feno que são separados em blocos ou em rolos. Tô deixando isso claro porque eu não tinha ideia que o nome dado a isso era Fardo de Feno. Eu só descobri por causa que eu tive que fazer esse vídeo aqui e tive que buscar a tradução certa para esses itens. O nível 10.2 é um subnível do nível 10. Esse nível tem muitos campos de trigo e grama com fardos de feno espalhados. A grama nesse nível é sempre saudável e bem cuidada. Em vez da vegetação habitual que separa os campos de trigo vistos no nível 10, esse nível possui cercas metálicas que se estendem por uma distância infinita. O céu geralmente está claro, embora possa ficar nublado, e às vezes o céu pode ficar escuro como breu durante o meio-dia. No entanto, isso é bastante raro. As pessoas vão apodrecer. Nesse nível existe outra flora, como carvalhos, arbustos e flores. Algumas das flores nesse nível são lilazes, margaridas, dentes de leão e violetas. É aconselhável tomar cuidado com as flores, pois cheirar qualquer um dos vapores que essas flores produzem causará efeitos variados na mente do andarilho, como alucinações auditivas e visuais, sentidos aguçados e aumento de agressividade. Muitas criaturas pequenas, como pássaros ou esquilos, também podem ser encontrados nas árvores do nível, embora sejam facilmente agitados. Nesse nível você pode encontrar fardos de fenos colocados aleatoriamente pelos campos. Esses fardos de feno vêm em tamanhos variados, mas assumem os formatos típicos dos fardos de feno encontrados nas Frontials. No entanto, uma outra forma de fardo de feno pode ser encontrada, mas parece ser quadridimensional, porque a forma entra e sai da terceira dimensão. O fardo de feno quadridimensional é o nível real, que penetra em sua visão. Os fardos de feno podem fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis, confortáveis ou algo intermediário na presença deles. Esses sentimentos podem fazer com que uma pessoa fique fisicamente doente ou crie um apego ao nível que ela não consegue mais deixá-lo. Além disso, quaisquer fotografias tiradas no nível mudam para refletir como a pessoa que tirou a foto se sente em relação ao nível. Portanto, se os andarilhos estiverem obcecados pelo nível, a foto mostrará uma bela paisagem e milhões de hectares de natureza deslumbrante. O mesmo se aplica às pessoas que estão enjoadas com o nível. Elas geralmente verão uma floresta em chamas com corpos, crânios, chuva ácida e fogo. A razão para isso é desconhecida. O dia nesse nível dura cerca de 15 horas, com temperaturas chegando a 31 graus Celsius. A noite dura apenas 3 horas, com temperaturas chegando a menos 5 graus Celsius. Nesse trecho da Wiki é dito que à noite também podem ocorrer chuvas de água de amêndoas, e que essas chuvas formariam poças que seriam seguras para o consumo. Porém, a Wiki mostra que água de amêndoas foi riscado e substituído por sangue. Isso quer dizer que antigamente no nível chovia água de amêndoas e hoje em dia chove sangue? Por que seria essa mudança? Talvez possa ser que não seja exatamente uma mudança. Lembra que foi dito que pessoas que estão obcecadas pelo nível veem o nível de uma forma bonita, enquanto pessoas que estão enojadas com o nível veem ele de uma maneira horrível? Pode ser essa a diferença. Pessoas que gostam muito do nível e estão obcecadas por ele podem ver chuvas de água de amêndoas, enquanto as pessoas que não gostam do nível possam ver chuvas de sangue. E isso é uma questão interessante, porque se cada pessoa que está no nível vê ele de uma maneira diferente, como que isso é aplicado nas outras pessoas que estão no nível? A chuva é segura para consumir ou não é segura para consumir? Para as pessoas que estão vendo água de amêndoas é seguro consumir? E para as pessoas que estão vendo sangue não é seguro consumir? Como que essa diferença é feita? São dois níveis em um lugar só? Uma versão maligna e uma versão benigna? Enfim, muitos enigmas que essa wiki traz. Entidades do nível 10.2. Hyrules. Os Hyrules são uma entidade exclusiva do nível 10.2 que zela por esse nível. Essa entidade é uma figura humanoide alta com um nariz grande, 3 olhos e sem boca. Essa entidade também possui dedos que medem 15 centímetros. Essa entidade parece ser feita de fardos de feno encontrados no nível, com pedaços de trigo e feno saindo de seu corpo. Os Hyrules podem ser vistos vagando pelo nível, olhando e cuidando de todo o trigo e feno, o que explica o porquê é dito que as gramas desse nível são bem cuidadas. Essa entidade é pacífica na maioria das ocasiões, a menos que o andarilho toque ou mova algum fardo de feno. Fazer isso faz com que a entidade grite e persiga o andarilho antes de mutilá-lo. O Hyrule então se afasta e volta ao seu estado dócil. Esse demônio protege esse lugar horrível, nem mesmo os Harvesters conseguem escapar. Esse nível também contém muitas criaturas das Frontials, como cavalos, vacas, ovelhas, vermes e muitos insetos
diferentes, além dos pássaros e esquilos que foram citados anteriormente. Essas criaturas ficam facilmente agitadas por motivos desconhecidos e devem ser evitadas. Eu não acredito que sejam por motivos tão desconhecidos assim. Acho que a Wiki já deixou nas entrelinhas os motivos. Foi dito que o cheiro das flores podem causar alucinações variadas. E bom, esses animais sempre vivem perto de flores. Às vezes até comem algumas flores, dormem perto delas, enfim. Então acredito que essas flores sejam o motivo do comportamento anormal desses animais. E é dito também que cheirar essas flores pode deixar uma pessoa agressiva, o que é dito que acontece com esses animais, que eles podem ser agressivos sem muito motivo aparente. O que é dito que acontece com esses animais? Eles ficam facilmente agitados por motivos desconhecidos, entre aspas. Me parece que deve ser por causa dessas plantas. Mas ainda sobre isso, eu me questiono se esses animais são entidades ou são animais mesmo, animais normais, já que temos o nível 81, e o nível 81 é o nível que os animais vindo das Frontiers caem. O nível 0 é o nível básico que todos os humanos caem, e o nível 81 é o nível que os animais caem. E essa questão do nível 81 é bastante enigmática, porque existem vários níveis que é dito que tem animais normais lá. Mas por qual motivo esses animais teriam ido para esses níveis e não para o nível 81? Por que tem vacas nesse nível aqui e por que elas não foram parar no nível 81? Isso corrobora para a questão de que talvez não sejam animais normais, e sim entidades, mas entidades idênticas a animais reais. E aí você me pergunta qual seria a diferença? Por exemplo, o nível 10.2 pode ter surgido em um momento aleatório, quando ele foi copiado das Frontiers. No caso, o nível teria copiado campos de trigo que tivesse com feno, umas paradas assim. Copiou o nível. Quando ele copiou, ele pode ter copiado os animais junto. Ao copiar os animais, esses animais nasceram com o nível. E nesse caso, eles são criação dos Backrooms. Se eles são criação dos Backrooms, eles são entidades, por mais que eles sejam idênticos aos animais normais. Agora, é diferente do caso de um animal caiu das Frontiers e veio parar no nível 10.2. Aí sim ele não é uma entidade, ele é um animal real, porque ele realmente veio das Frontiers. Essa seria a diferença de uma entidade que parece um animal e um animal de verdade. Então assim, se forem animais de verdade que realmente vieram das Frontiers, isso deixa perguntas sobre o nível 81. Por que esses animais não foram pro nível 81 e sim vieram pra cá? Inclusive isso me faz puxar outra questão pra desenvolver um pouco melhor sobre isso. Eu vi um comentário no vídeo do nível 52, que eu acabei não printando, não lembrei na hora de printar, de um cara falando que o nível 52, ele pode ser um furo na lore, porque um rato caiu no nível 53, e ele deveria ter ido pro nível 81, então isso seria um furo, mas não necessariamente. Primeiro que o nível 53, ele é atípico, uma casa inteira caiu nos Backrooms, e tudo que estava dentro dela foi junto. Logo, se o rato estava dentro da casa, no momento que ela fez o noclip, faz sentido que ele tenha ido junto pro nível 53, já que tudo que estava na casa foi junto. É normal que os humanos que caem nos Backrooms caiam no nível 0, mas o dono da casa, ele não foi pro nível 0, ele se manteve na casa dele, o nível 53. E não é um furo na lore, o fato de que ele não foi pro nível 0, porque o nível 53 ele é atípico. Então nem o fato do dono não ter ido pro nível 0, nem a questão do rato não ter ido pro nível 81 são um furo, porque é uma característica do nível 53. E mesmo que o rato tivesse chegado depois, ele tivesse realmente no clipado das Frontiers, depois que a casa já estava nos Backrooms e caiu lá, nós não entendemos direito as regras do no clip. Temos animais normais ditos em vários níveis, não sabemos se são entidades ou se são animais de verdade, como o caso desse nível aqui, mas às vezes existe todo um critério para onde os animais que caem das Frontiers para os Backrooms vão. Afinal, a gente tem que lembrar, os humanos não caem só no nível 0, no nível 1 eles podem cair também, como vimos no vídeo do nível 10 novo, coincidência tá citando ele nesse vídeo aqui. Eles podem cair no nível 2 também, com uma chance menor, pode cair no nível 32, podem cair no nível 365, podem cair em Campbellville. São vários níveis que têm entradas das Frontiers pros Backrooms para humanos. Dizer que todos os humanos caem no nível 0 não é exatamente verdade, é só o nível que eles mais caem. E aí pode ser que esses animais também tenham essas variedades de níveis que eles podem cair. A maioria pode ir pro nível 81, mas pode ser que uma minoria, outros, por motivos específicos, não vão pro nível 81 e vão para outros níveis. Assim como o nível 0 é a maior ocorrência para humanos, o nível 81 seria a maior ocorrência para animais. O nível 912, ele é lotado de baratas. Pode ser que o nível 912 seja o nível que todas as baratas que caem das Frontiers vão. Isso explicaria muita coisa. Explicaria porque o nível é lotado de baratas e explicaria o porquê nós não encontramos quase baratas em outros níveis. Eu, particularmente, não lembro de nenhum nível que tenha citado baratas no meu canal até hoje. Então, talvez seja porque as baratas não estão em abundância pelos Backrooms, porque elas estão concentradas no nível 912. Entende essas questões? Pode ser que vacas, cavalos, quando caem nos Backrooms, a maioria vá pro nível 81, mas uma parte pode vir pra cá, pro nível 10.2, porque também é um nível que faz sentido pra esses animais. Entendem? Enfim, essa é uma possível explicação que eu arranjei aqui pra explicar o porquê tem animais em outros níveis que não o nível
81. Pra mim faz total sentido que se humanos não caem só no nível 0, tem vários outros níveis que os humanos podem cair por motivos diferentes, eu imagino que os animais também tenham essas variedades. Colônias do nível 10.2. The Harvesters, ou os coletadores, os colhedores, os coletores. Não sei se a palavra colheitador existe, eu acho que não existe, mas eu não sei se coletor também tá certo, porque eu acho que coletor se refere a outra coisa. Enfim, às vezes eu tenho problema em traduzir as wikis do inglês para português, mas é complicado mesmo, porque nem português eu sei direito. Os Harvesters colhem o trigo do nível. Eles são amigáveis, a menos que estejam agitados. Estão dispostos a negociar quaisquer suprimentos. Tem cerca de 6 pessoas no posto. Todos os membros dessa comunidade estão ligados a esse nível e não sairão se solicitado, pois não conseguem. Pedir para um membro sair do nível fará com que eles sacrifiquem você a um High Ruler. Vamos lá que essa colônia, ela tem coisa pra falar, viu? Estamos só no começo. Na parte do número de membros, é dito que tem 6, mas antes aparece um 7 riscado, ou seja, tinha 7 membros, mas um foi jogar no Vasco, e não sabemos exatamente os motivos, por enquanto. É dito que eles são de boa, se não estiverem agitados. Provavelmente, eles devem ficar agitados também pelo cheiro das plantas do nível, que deixa o pessoal do nível doidão, pode ser isso. E bom, nesse ponto da wiki tem um registro de áudio. Ele traz algumas informações interessantes. O registro é bem simples, é sobre a descoberta do nível. Um agente do Meg chegou a um nível, ele não conhecia esse nível, então ele começou a filmar e escrever e documentar. Então ele se encontrou com um dos membros dos Harvesters. E isso mostra algo interessante. O nível foi descoberto apenas quando esse membro do Meg caiu no nível sem querer, mas o nível já tinham os Harvesters lá quando foi descoberto. Ou seja, o nível já tem humanos há não sabemos quanto tempo. O Meg, quando descobriu o nível, já tinha gente lá. Enfim, o Harvester ele não se apresenta com um nome, ele diz apenas que é um Harvester. E pelo visto, eles não gostam de títulos, seja lá por quê. No registro, é dito que o cara do Meg consegue ouvir alguns gritos de uma construção de feno de que o Harvester saiu. Ou seja, o grupo desses Harvesters, eles vivem em meio que um prédio feito de feno, uma casa feita de feno, alguma coisa do tipo. Foi de onde esse Harvester saiu para cumprimentar o cara que chegou no nível. E esse cara que chegou no nível ouviu alguns gritos vindo de dentro dessa casa. E isso pode explicar o porquê tinham 7 membros e agora tem 6. Pode ser que fizeram alguma coisa com um dos membros lá dentro dessa casa nesse dia. Estranho. Enfim, no final, Harvester apenas vai embora. E esse cara que tinha acabado de chegar no nível, ele se apoia em um dos fardos de feno que tinha lá perto. Nisso, quando ele se apoia, ele encosta no fardo de feno. E ao encostar no fardo de feno, um High Ruler vai atacar ele. E então o registro de áudio é finalizado. Fui eu quem entrou, infelizmente. Entradas pro nível 10.2. Um no-clip em um fardo de feno no nível 10 traz pra cá. Um no-clip em um animal de fazenda no nível 81 também traz pra cá. Saídas do nível 10.2. Pular em uma poça de água de amêndoas pode teletransportar o andarilho pro nível 4. Você pode sair pro nível 10 fazendo um no-clip no chão. E vamos lá, a wiki ainda não terminou. No final da wiki tem um textinho escrito, mas antes de ler o texto, é importante lembrar. No decorrer desse vídeo, no meio dos textos que a gente estava lendo, no meio das descrições, a wiki tinha alguns textinhos pequenos, algumas frases, escritas em uma fonte diferente, que no vídeo eu li com um efeito na voz que eu sempre coloco. E só para relembrar, os trechos foram: as pessoas vão apodrecer. O fardo de feno quadridimensional é o nível real que penetra na sua visão. Esse demônio protege esse lugar horrível. Nem mesmo os Harvesters conseguem escapar. Fui eu quem entrou, infelizmente. É importante lembrar isso porque isso está completamente conectado a esse último texto da wiki. Até porque esse último texto é escrito na mesma fonte de que esses textos anteriores foram escritos. O que dá a entender que foi escrito pela mesma pessoa ou pela mesma coisa, enfim. Vamos lá. O último texto da wiki é o seguinte: minha visão não é filtrada. Nunca vem aqui. Os céus escuros são semelhantes ao inferno. As noites são as mais serenas. Os Harvesters são terríveis. Eles farão com que você passe por uma provação terrível para ver se você é digno. Eles o levarão para um prédio que eles construíram com fardos de feno, trigo e gravetos. Esse prédio está coberto de sangue. Eles o cercarão em um círculo. Depois de terminarem, eles forçarão você a cheirar uma flor. Eu tive que cheirar uma violeta. Depois disso, os efeitos da flor entram em ação e eles decidem. Depois de um tempo, eles decidem se você é digno ou não. Se você é digno, eles o acolhem. Você se torna tão delirante quanto eles. E se você falhar, bem, o trigo desse nível não pode sustentá-los. Então eles têm uma festa. Não tente correr. Eu tentei e eles me perseguiram. Quando eu corri, mudou. O nível mudou. Eu vi o nível como ele realmente é. Por favor, corra dos fardos. E bom, esse registro me parece bastante claro do que está acontecendo. O registro de áudio inicial que a gente viu nessa wiki, aquele na aba de colônias, que mostra o membro do Meg chegando
e descobrindo o nível, no final desse registro, esse cara morre. E então, as anotações dele foram encontradas depois. Se elas foram encontradas por alguém. Alguém que tem que ter entrado no nível 10.2 para achar essas anotações. Logo após a afirmação de que as coisas dele foram achadas por alguém, que aparece no final do registro de áudio, tem um trecho que fala: fui eu quem entrou, infelizmente. Ou seja, uma pessoa entrou no nível 10.2, depois que esse cara descobriu o nível, morreu e deixou as anotações lá, então ela pegou as anotações desse cara e meio que continuou para essa última lore aqui da Wiki. Esses textinhos que aparecem na Wiki parecem ser desse cara, esse cara que entrou após o membro do Meg que morreu no nível. Então ele disse: fui eu quem entrei, infelizmente. E como é dito nesse texto final da Wiki, ele conta que o processo de iniciação dos Harvesters são praticamente um culto bizarro. Eles vivem em um prédio de feno coberto de sangue, eles fazem um círculo em volta da pessoa, mandam ela cheirar uma flor, eles são doidões mesmo, é como se fosse um culto dentro do nível. Porém, esse cara acabou fugindo dessa iniciação, por mais que a gente não saiba o destino dele. E uma coisa que eu achei interessante que é dita no texto, é que eles falam que se você passar, você vira um deles. Se você não passar, eles fazem uma festa, porque o trigo do nível não é o suficiente para sustentar eles. Isso me dá a entender que eles provavelmente fazem canibalismo. Eles provavelmente comem um andarilho, já que é dito que os trigos do nível, que é o que os Harvesters colhem para comer, é dito isso na aba de colônias, não é o suficiente para sustentar eles. Eles provavelmente devem precisar de mais nutrientes. E eles só devem conseguir isso quando um andarilho cai lá. Então isso torna tudo ainda mais bizarro. Outro trecho interessante da Wiki foi o que fala sobre os fardos de feno quadridimensionais, que fala que eles são o nível real e que penetram na sua visão. O nível, mais de uma vez, fala sobre os diferentes modos de se ver o nível. Cada andarilho vê de um jeito. O efeito que o nível causa pode ser bom ou ruim dependendo do andarilho. E agora isso, de que os fardos de feno quadridimensionais talvez revelariam a forma real do nível e isso penetra na visão. Aparentemente o cara que entrou no nível, o cara desse registro, passou por isso para poder falar pra gente. Talvez ele tenha usado seus últimos resquícios de consciência antes da loucura para enviar essas informações. Ou talvez ele tenha escapado do nível e conseguido trazer essas informações para fora. Isso não ficou exatamente claro. Só é dito que ele fugiu. Agora, se ele fugiu e foi pego, ou se ele fugiu realmente do nível, ou se ele só fugiu da iniciação e depois foi pego, a gente não sabe. Mas as informações chegaram na gente. Então, ou ele enviou para fora do nível, talvez de uma maneira online, por celular, essas coisas assim, ou ele realmente saiu do nível e sobreviveu. Isso não ficou claro na Wiki. E nós sabemos basicamente tudo sobre esse nível por causa desse cara que conseguiu tirar as informações do nível. O nível basicamente é um campo de trigo com fardos de feno por aí. Uma criatura bizarra que você não pode encostar nos fenos, flores alucinógenas e tudo mais. Mas aparentemente o nível deixa as pessoas malucas. Provavelmente é a partir do ponto que você cheira alguma flor. E o nível no final tem uma forma verdadeira, que talvez você só consiga ver depois de ter se enfiado muito mentalmente no nível, talvez depois de olhar muito pros fenos quadridimensionais, esse tipo de coisa. E isso faz com que a dificuldade de sobrevivência 1 desse nível seja esquisita, porque esse nível tem tudo para ser um perigo mental, sabe? Ou mais perigoso do que dificuldade 1. Mesmo sendo uma contagem mínima de entidades, ainda assim as entidades daqui são perigosas, o nível tem uma colônia agressiva, o nível tem um ar perigoso de respirar até, já que eu imagino que as flores soltam aroma no ar do nível, né? Então pode ser que você já esteja passando por efeitos alucinógenos fracos só de estar no nível. Enfim, muitas questões. O que ficou realmente ambíguo pra mim, que eu não consegui entender direito, é que me parece que as afirmações de que pessoas diferentes veem o nível de formas diferentes, pessoas que estão felizes com o nível veem ele belo e bonito, e pessoas que estão enojadas do nível veem ele de forma bizarra, me parece uma afirmação à parte da questão do feno quadridimensional que te mostraria o nível real. Me parece à parte. Até porque me parece que, independente do fato de trigo quadridimensional, as pessoas já têm essa diferença de visão do nível. Então pode ser que o nível seja de certa forma uma ilusão. Tanto é uma ilusão que cada pessoa vê ele de uma forma diferente. Alguns podem ver de uma maneira bela, outros podem ver de uma maneira ruim. Mas o nível tem uma verdadeira forma. E essa verdadeira forma só é revelada quando você olha nos fados de trigo quadridimensional. Então enquanto você não olhar, você não sabe como o nível realmente é. Você vai ter uma ilusão dependendo do que você acha do nível. Mas quando você olha, aí sim você realmente chega à verdadeira forma do nível. Me parece isso. É o que eu entendi dessa wiki. Enfim, nível bem interessante. Eu gostei bastante. E comenta aí, Feno, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.